Olá, tudo bem? Boa noite. Eu venho através desse vídeo apresentar o desenvolvimento de uma aula que teve como tema gerador quantificação para crianças do segundo ano, e eu escolhi a segunda aula, que tem como subtema comparando quantidades. Eu iniciaria a aula com uma roda de conversa, apresentando às crianças os combinados, o subtema da aula e em seguida o problema, que teria como a questão o que é comparação, para que eles reflitam, pensem o que é essa questão. E após essa conversa, a professora poderia ir anotando em uma cartolina essas hipóteses que eles iriam levantar a partir desse problema. E após essa conversa, esse debate, a professora poderia mostrar para eles imagens relacionadas a essa comparação. Aqui tem uma, não sei se vai dar para ver direito, mas aqui tem 2 aquários, um bem grande com um peixinho pequeno e um menor com um peixe grande. Aqui a gente poderia relacionar algumas questões, algumas perguntas para que eles pensassem. O que a gente pode ver aqui de comparação? A relação do peixe ser maior e outro menor, a relação também do tamanho do aquário, um que é menor e outro que é maior, a relação da quantidade da água, aqui apresenta mais água, aqui menos. E numa outra imagem também poderíamos fazer essa relação, a relação de qual fruta tem maior quantidade. A laranja tem 3, a pera tem 2. E em relação à balança, ó, quais as 3 laranjas ou as 2 peras são mais pesadas? Aqui a gente pode observar que as 3 laranjas. Nessa outra imagem a gente tem uma árvore sem nada e uma imagem com bastante flores. Aqui também a gente poderia comparar que essa imagem tem mais flores, está mais florida, a árvore aqui ela está seca por falta de água ou etc. E também a gente poderia relacionar a questão que essa imagem é uma imagem mais bonita, mais atraente. Essa imagem já é uma imagem mais triste, mas que não traz coisas boas. E também a professora poderia mostrar para as crianças objetos que teria na sala, alguma. Aqui eu peguei 2, uma tinta pequenininha e um pote de tinta maior. Aqui a gente poderia relacionar o tamanho, a questão da cor. Se a gente pegasse um vidro de outro pote azul, a gente poderia relacionar apenas ao tamanho, não à cor. E em seguida, a professora traria uma questão relacionada à quantidade. Ela mostraria, eu vou tentar desenhar para vocês aqui, no quadro, 2 caixas. Em uma caixa teria 6 bombons. Eu vou desenhar aqui só para representar. Aqui seria 6 bombons. E nessa outra caixa teria 8 bombons. 3. Não sei se dá pra ver bem, mas aqui tem 6 e aqui tem 8. Então, a professora poderia fazer a seguinte pergunta: como que a gente pode fazer para representar a qual caixa tem mais bombons sem contar, sem usar a contação, por exemplo, 1, 2, 3, não nesse método, um outro método para que a gente represente qual caixa tem mais bombons.
Então, a gente poderia ouvir o que eles têm para falar e, em seguida, a professora poderia apresentar a primeira questão, que seria agrupamento. A gente poderia realizar um agrupamento para ver qual caixa tem mais bombons. Um agrupamento pode ser, vamos começar podendo ser de 2. Ó, seria dessa maneira. Aqui temos 2, fazendo um agrupamento, ó, entre 2, aqui mais 2 e aqui mais 2. E agora sobrou 2 daqui, deixa esses 2 separados. E a gente tem quantos grupos aqui nessa primeira caixa? Tem 1, 2, 3. E nessa segunda caixa temos 1, 2, 3, mas sobrou 2 que podemos fazer mais um grupo. Então, deu 4. Então, quer dizer que essa caixa, ele tem 4 grupos e essa tem 3. O que quer dizer que a caixa que tem 8 bombons é a que tem mais. Uma segunda forma que a gente pode trabalhar é a questão das marcações. E sem falar que esse agrupamento poderia ser feito também de 3 em 3. Ó, pegar 3 daqui, 3 daqui. Você ia mostrando para as crianças essa relação. Se você agrupou 3 aqui, você tem que agrupar na outra caixa também 3. E uma segunda forma seria marcações 1 a 1, onde a criança poderia ir fazendo marcações. Um aqui, um bombom aqui, até não sobrar mais bombons em uma das caixas, ó. Então, a gente pode observar que aqui nessa caixa sobrou 2 bombons sem a gente fazer as marcações. O que quer dizer que, então, a caixa 2 tem mais bombons que a caixa 1. Então, a gente poderia colocar aqui, a caixa 2 apresenta mais bombons que a caixa 1. Quantos? A gente podia fazer essa relação? 2 bombons a mais que a caixa 1. Então, aqui a gente pode observar uma maneira que não precisa fazer a relação de contagem em si, de agrupamento e de marcações, mas sempre a gente vai ter que ter 2 grupos, um grupo A e um grupo B, para fazer essa comparação. E após essa explicação, a professora poderia trazer mais questões relacionadas a essas, que tenham 2 conjuntos, para fazer comparações de diferentes objetos. Após esse momento de explicação, de realização desse material aqui, a professora poderia dividir a sala em grupo de 4 pessoas, onde ela disponibilizaria um jogo do tabuleiro, que teria seria uma caixa de ovos, precisaria de uma bolinha, e essa caixa de ovos, ela tem, como vocês podem observar, cada linha dela tem uma cor, e cada cor representa um número, ó. Aqui o 15, na linha do verde 2, o 4 no vermelho, o 8 e o 5 no azul. Então, a criança, ela vai pegar a bolinha e jogar ela para ver em qual casinha ela vai cair. Ela caiu aqui na linha do vermelho, que tem como o 4 representando. Então, a criança vai lá e marca o 4 no seu caderno. A criança caiu nesse branco. O branco, ele não tem nenhuma
pontuação, então a criança não pontua nada, ela passa a vez pro seu amiguinho do lado. Ah, caiu no 2, vai lá e marca no 2. Essa rodada, ela pode ser feita 5 vezes. Cada jogador irá jogar 5 vezes. Após essa rodada de 5 vezes, a criança pode ir lá no seu caderno e fazer a somatória dos seus pontos, da maneira que preferir. Fazendo essa somatória, eles vão fazer essa comparação de qual criança fez mais pontos e de qual fez menos, podendo até fazer a relação de quantos pontos a mais essa criança fez em relação ao que fez menos ponto. E após esse levantamento de quem fez mais pontos, a professora poderia colocar do lado aqui da caixinha números com sinais agora, ó. Mais 4, poderia colocar aqui menos 2, em todas as fileirinhas aqui do lado. Então, a criança iria jogar novamente, igual estava, só que agora, caiu aqui na linha do 5, e ela teria que observar que aqui no ladinho tem o mais 5, então ela teria que somar 2 mais 5. Dá 7. Então, ela iria lá no caderno e marcar mais 7. Aqui, ela caiu na linha do amarelo, que representa o 8. E aqui na linha de baixo, do lado, ela caiu no menos 1. Então, ela iria fazer essa continha. 8 menos 1 dá 7. Ela iria marcar no seu caderno. Após também as 5 rodadas, que agora às vezes poderia demorar um pouquinho, porque eles teriam que fazer essa continha, eles iriam fazer de novo a somatória e fazer essa relação de quem fez mais pontos, quem fez menos pontos e a quantidade de pontos que um fez mais que o outro, para fazer essa comparação. E eles poderiam guardar esse jogo para jogar no próximo dia, e a aula seria dessa maneira. Obrigada.